Bom, eu estou ao vivo de novo, está caindo a conexão aqui. Eu acho que ele está como o Brasil, né? Estamos acabando, acho que até o Instagram vai acabar. Agora já até me perdi o que eu estava falando. Bom, eu perdi os comentários de vocês, então, pelo jeito, aquilo foi perdido. Então, vamos entrar de novo aqui. Bom, eu vou entrar agora no segundo álbum que eu fiz e que foi uma outra experiência, que foi... deixa eu ver, até não lembro que ano, em 2002, eu tive uma outra experiência que eu convidei o poeta, o Fernando Franceschi, que fez um trabalho, que é um poeta que eu gosto demais da poesia dele, e que nós nos conhecemos há muitos anos. Ele tinha sido curador das minhas exposições no Instituto Moreira Salles. Eu fiz várias exposições pelos institutos, e ele sempre frequentou meu ateliê, escreveu textos, e nesse processo de a gente conversas longas sobre arte, sobre os esgotamentos, eu estava num momento que eu estava bastante em crise com o processo, com o esgotamento da pintura, muito ligado às sensações, e eu estava retornando a uma figuração. Então, nesse momento, nós falamos muito sobre o classicismo, um retorno às formas clássicas. E aí nós fizemos esse álbum justamente tratando do encontro do poeta e do pintor. Então a gravura de abertura era essa água forte, água tinta. E acho que talvez até dê para eu ler. Também é um texto que eu acho que explica um pouco o diálogo que pode existir entre a literatura e as artes plásticas. O Franceschi que deu nome também a esse álbum, chamado A Arte do Encontro, e as 5 formas clássicas. Então eu vou ler rapidamente, só que para dar um espírito assim. Ele fala que Sérgio e eu já nos conhecíamos há anos, quando tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na preparação das 2 mostras de pintura que ele realizou nos espaços culturais do Instituto Moreira Salles, em 1996 e 2001. Durante as várias reuniões que fizemos para acompanhar seus trabalhos no ateliê ou para a preparação dos catálogos, as conversas duravam horas. Às vezes gravávamos essas trocas de ideias quase intermináveis, que, depois percebemos, não serviam apenas ao propósito de curar as exposições. Estávamos, sem o saber, temperando o cimento de uma relação feita de grandes encontros pessoais, que nos punham juntos numa certa visão de mundo e nas indagações sobre os caminhos da arte. Assim, foi com alegria que aceitei o convite feito por Sérgio, no começo do ano, para ser seu parceiro na criação desse pequeno álbum. Era a oportunidade de mais um encontro, agora de mangas arregaçadas. Ele gravando em metal as belas imagens aqui presentes e eu escrevendo alguns poemas. Amável como sempre, Sérgio ofereceu-me a escolha do tema, que, no entanto, aconteceu espontaneamente, sem nenhum esforço e a 4 mãos. Ficou claro que, se nossa formação era um duo capaz de tocar de ouvido desde o início, podíamos compor uma suíte, por que não? Onde imagem e texto, como as partes na forma musical, fossem trabalhados com plena autonomia expressiva. Estávamos unidos no desejo de produzir o encontro. Eis a palavra de novo, de 2 linguagens livres, fiéis apenas a uma mesma tonalidade. Originária do barroco, a suíte musical sobreviveu e foi retomada no século XX, pensemos em Ravel, para a evocação das formas clássicas. Evocação que, no exercício contido nesse álbum, procurou mirar-se menos nas formas propriamente ditas e mais na sensibilidade específica da experiência clássica, quando era outra a apetência da vida. Make it new, recomendava o poeta Ezra Pound, frequentador da grande arte,
sob cuja bandeira pedimos abrigo, com humildade, para não ser tomada por ambição excessiva, o que é apenas uma paráfrase musical, a ser fruída com leveza e alegria. Então eu acho que é interessante, pode ser maçante um pouco eu ler essas apresentações, mas eu acho que elas explicitam uma vontade de diálogo entre as linguagens, tá? Então as imagens desse álbum que eu vou mostrar, eu fiz eu vou alternando com os poemas. Eles não têm nada, não tem caráter nenhum ilustrativo. São imagens, para mim, que eu queria ter uma espécie de estranhamento. Então essa ponte que não liga nada a lugar nenhum, esse é um lugar de passagem, quer dizer, são umas metáforas que me interessava assim mostrar. E aí ele fez os poemas nas formas clássicas. Nossa, eu não estou enxergando nada aqui, se eu estou mostrando. A forma, por exemplo, a primeira bucólica, né? Então é um poema como se fosse um poema clássico, né? Nada que mais que eu posso dizer aqui. Então, deixa eu ver. E aí, como eu falei, a minha ideia nesse álbum que me orientou era fazer imagens que tinham um caráter enigmático. Então teve a ponte, teve o poço, porque o poço é um tema que apareceu muito no meu trabalho, porque o poço é da onde sai a verdade. Na fábula, eu até fiz, depois desse álbum, eu fiz um álbum da Fábula e a Verdade. Então, como alguém está falando, a Rosana está dizendo que o texto sai espelhado, eu acho que, Rosana, é só uma... Eu não estou... É só uma... aparecer a ideia do álbum. Não dá para eu ler os poemas aqui, tá? É só uma referência. Deixa eu ver aqui mais. E aí, bom, o que eu estava falando? Eu já me perdi. Então, a minha relação com as imagens eram mais de evocativas, né? A Gracinda está falando, a fábula é a verdade, não a verdade é a mentira, no poço. Porque, na verdade, em todas as culturas, a verdade ela habita um lugar que tem água, que ela se espalha, se espreita, assim. Até no Platão tem uma coisa assim, as almas antes de reencarnarem, elas viviam numa planície, olhando para as águas onde as ideias flutuavam. Então a verdade em várias culturas ela aparece sempre do poço. Então é engraçado, o álbum que eu fiz, talvez um dia eu mostre para vocês, é a conversa da fábula e da verdade, que ela tem o espanto da fábula tá passando e encontrar a verdade toda nua que saiu de um poço. Ela fala, nossa, o que você está fazendo aí toda nua? A verdade fala, nossa, eu vou te contar, eu espanto a todos que passam aqui olham para mim e ficam espantados e não aguentam ficar me olhando. A fábula fala para ela também, viu como você se apresenta toda nua, é claro que você provoca isso. E a verdade fala, então, talvez seja mais astucioso nós ficarmos juntas. E a fábula fala para ela, venha, abrigue-se sobre meu manto, porque a fábula estava vestida com um manto todo trabalhado, bordado, com pedras preciosas. E ela fala assim, vai ser mais astucioso sim nós andarmos juntas, porque você, verdade, sob meu abrigo, poderá ser recebida junto aos sábios. E por estar comigo, eu poderei ser recebida junto aos loucos. Então é uma fábula que quando eu li, eu fiquei fascinado. Eu também fiz
uma série de gravuras, que eu não vou mostrar hoje aqui, mas eu queria dizer que às vezes o meu processo de criação, ele vem às vezes de uma leitura, de uma coisa assim, que acho que dá uma espécie de, como o Fernando Franceschi falou, de uma espécie de vibração poética, assim, que eu não tento fazer a tradução, mas eu tento fazer a correlação, né? A Cristina aqui diz sim, o Narciso se vê, na verdade, nas águas, né? E o Narciso precisa que haja uma brisa, um elemento entre ele e a água, que ela tremule, porque se ela não tremular e ele ter consciência de que aquilo é imagem, ele se afoga na hora que for beijar, né? E é isso. Então aqui a Eusânia está falando, né? Você lembrou de um poema do Neruda, né? Sentado à beira do poço. Isso aparece muito, mas aparece desde sempre na humanidade, essa referência da verdade e as águas, verdade que sai de um poço, né? Então eu queria dizer assim, quando eu fiz essas gravuras, eu voltei o destino da gravura ligado à imagem, ligado a álbuns, quando ela era para ser vista no formato de álbuns, né? Agora, isso que eu falei, no meu trabalho aparece sempre esse elemento construtivo de palco, uma encenação, né? Onde, se é figurativo, se é abstrato, pouco importa isso, gente. Não é... Por isso que eu falei, eu gosto de situar essa discussão da figuração e da abstração no começo do século XX. Depois não tem mais o menor sentido a gente seguir, né? Bom, eu não sei se eu mostro mais um álbum. Então eu vou mostrar um bem rapidamente, para a gente ter em 10 minutos, porque aqui caíram bastante os nossos participantes. A Marilu está lembrando de uma escultura da Camille Claudel, da verdade saindo do poço. Essa imagem, ela aparece em várias culturas, interessante, como essa mitologia é comum. E aqui a Gracinda está falando que o lago é mais narcisista do que o Narciso, porque através dos olhos de Narciso ele via o quanto era belo, ou vice-versa, né? Porque justamente o Narciso não se dar conta de que a imagem que ele está vendo é reflexo, que vai levar ao afogamento. Isso que eu falei, ele vai precisar de um elemento que separe ele do desejo. Porque o desejo, ele se descobre tão belo que ele vai se beijar e ele vai se afogar na água, né? Então, a brisa faz ele despertar do encantamento, que é a metáfora da arte que a gente, para os artistas, né? Que tenta nunca transformar o processo da criação em espelho de si mesmo, né? Essa é a maior doença, principalmente dos artistas plásticos. Então, deixa eu mostrar aqui. Um outro álbum que eu fiz, sempre com parceria, aqui a parceria foi comigo mesmo. E aqui o Luiz pergunta se o Kandinsky foi um grande influente para mim. Luiz, é um artista que eu gosto muito, mas não sei dizer se é um grande influente para mim. Aqui eu fiz não com poemas, mas com textos curtos que eu escrevi. Como eu não tenho pretensão nenhuma literária, eu não vou chamar que isso sejam poesias. São vamos dizer, sacações, vamos chamar assim, que eu tenho quando eu estou pintando, quando eu estou dando aula. Então esse álbum que eu fiz, um texto meu, né, chamado O Teatro do Mundo, que eu chamei Pequenas Cenas do Teatro do Mundo. Então começava com uma gravura, uma alusão diretamente de palco, de novo, era o portão da minha casa, um portão antigo que tinha, e que de repente entrou numa gravura minha, assim. E nesse álbum, que é o Teatro do Mundo, eu tratei da questão do olhar. Então, com textos que eu escrevi, que é uma reflexão sobre o que acontece quando eu olho.
Agora é curioso contar isso para vocês. Vocês sabem que esses álbuns eu nunca consegui expor numa galeria de arte, porque como eles têm um valor muito menor que a minha pintura, vocês veem o tamanho da ignorância do mercado de arte, que não teve nem interesse de ter o álbum. Então, acabou me levando, depois que eu fiz vários álbuns, a desistir um pouco de continuar nessa empreitada, porque eu comecei a ficar cheio, assim, e eu gosto muito da linguagem gráfica, né? Mas não achei que era... que você não vai ficar dando murro em ponta de faca, né? Alguém está pedindo se eu podia ler alguma coisa? Aí não sei. Acho que não faz muito sentido, porque eu não queria falar no sentido da literatura, da escrita, né? Eu preferia falar das imagens. Por exemplo, às vezes assim, olha, então, sei lá, no silêncio dos intervalos, as palavras, as cores se libertam. Não depende mais daquilo que representam. Quer dizer, por isso que eu falei, não são exatamente poemas, são pequenas reflexões em que, intuitivamente, eu estava levando, fazendo um trabalho que estava tratando um pouco de personagens que dançam, um pouco personagens da comédia dell'arte. E nessa época eu fui convidado pelo maestro John Nashling para... a partir das minhas pinturas, ele escolhia uma série para ilustrar as capas dos CDs das 9 sinfonias do Beethoven. Então, isso também você entrelaça a questão da música, conversas que eu estou falando entre o certo classicismo do romantismo e que o John Nashling viu na minha pintura e na minha gravura. Então, você vê que o meu entendimento de arte sempre foi de uma costura das linguagens para falar do que é comum. Então, aqui, esse álbum, o Teatro do Mundo, eu estava falando muito do silêncio, do vazio, né? Então, sei lá, às vezes pode-se ver o silêncio, entre duas linhas, o vazio branco. Então, é sempre metáfora, né? Sempre o texto não ilustra a imagem, perdão, não ilustra o texto. Não é essa a ideia. Aqui, deixa eu ver as perguntas. Então, o Vinícius está perguntando se esses textos eu escrevo exatamente durante. Às vezes sim, não sei te responder, Vinícius. Eu acho que tem um como eu dou aula, e eu acho que quando você dá aula, ele obriga você a falar muito do processo, e aí você acaba falando alguma coisa que eu mesmo surpreendo que da onde está saindo aquilo, né? Mas eu não acho que a linguagem escrita completa meu trabalho, não. Eu acho, nem gostaria, você sabe, Cristina, eu prefiro que ela entra num outro nível, mas de alguma maneira ela dá acesso, sei lá, ao mistério das imagens, né? O mistério, eu acho que as imagens fazem a gente ficar prolixo, falar muito. E é engraçado, assim como a escrita produz imagens. Então, essa conexão eu acho muito interessante, né? Que mais? Bom, aqui aparece de novo, meus temas vão e voltam, então o poço é uma coisa que apareceu muitas vezes no meu trabalho. Eu vou tentar responder vocês agora, porque senão a live vai cair. A nossa live hoje foi tumultuada, né? Então, não sei se eu respondi todos. Então, Cristina, a questão da escrita, por isso assim, eu nunca me coloquei na posição de escritor. Eu acho que é mais um testemunho, eu como artista, né? E aqui a Zelinda está perguntando se eu escrevo depois de pronto o trabalho ou durante. Olha, às vezes eu percebo que eu tenho uns cadernos soltos onde eu vou escrevendo coisas, e às vezes eu junto isso. Agora mesmo eu estou tentando juntar para um novo livro fragmentos de textos. Eu nem sei se tem uma costura exatamente, mas é intuitivo. Vou juntando as coisas e sei lá, relacionando com a imagem.
Mas eu acho que não é para todos os artistas. Tem artistas que não têm essa questão com a escrita, né? Mas eu insisto, eu não sou escritor, não. Eu sou pintor, desenhista, gravador, tá? Pelo menos é desse lugar que eu queria falar. Bom, eu não sei, foi bem tumultuada essa live, mas pelo menos eu queria ter falado hoje dessa ideia dos encontros com a música, com a literatura, com o teatro, e como, no meu caso, elas me ajudaram a construir um território, um território poético, lírico, que eu acho que é a conexão. Entender que na música, qual que é o papel do silêncio, o vazio nas artes plásticas, sabe? Quer dizer, também essa coisa de que a palavra, ela só é margem, ela margeia, ela é fronteira de um vazio também, que não tem nada que consiga dizer o que as coisas são. Então, essa é a condição humana e que interessa tanto a arte. Bom, gente, eu tenho que agradecer vocês, eu vou ter que interromper a live, senão ela vai cair. E agradecer, a gente se encontra na próxima terça-feira, espero que com menos acontecimentos assim de romper a nossa live aqui. Bom, fiquem bem, cuidem-se e nos vemos na próxima terça. Super obrigado e até.